Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a dar inicio a esta jornada sobre Big Data y nuevas tecnologías en seguro, organizadas por la Comisión de Jóvenes del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA. En el día de hoy, los expositores serán, por un lado, Luisa Petersen, de Brasil. Ella es abogada, magíster y doctora en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, con periodo de investigación Max Planck Instituto de Derecho Privado Internacional y Comparado de Hamburgo, Alemania, vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes del SILA y vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes de la sección brasilera de AIDA. Por su parte, también tendremos a Guido Carelo, de Argentina, abogado graduado en la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Derecho de Seguros por la Universidad Católica Argentina, apoderado de empresas aseguradoras en Estudio Jurídico Carelo, Corbella y Asociados, miembro de la Asociación Argentina de Derechos de Seguros, seccional argentina de AIDA, vocal de la Comisión Directiva del Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de Rosario. En cuanto a la modalidad de la jornada, escucharemos primero la disertación de los expositores y una vez concluidas las mismas, se abrirá el panel a debates, preguntas y opiniones, por lo cual le pedimos por favor, si son tan amables, de mantener silenciados los micrófonos mientras duren las exposiciones. Muchas gracias a toda la audiencia que se ha hecho presente y damos así por iniciar la jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Les pido un momentito mientras pongo ahí para compartir la filmina. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, Guido. Se te escucha bien. Bárbaro. Ahí se ven las placas bien. Sí, Bárbaro. sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, quisiera comenzar esta breve exposición mencionando que, lógicamente, a esta altura ya nadie puede dudar de la evolución exponencial que está teniendo la tecnología y que esto a su vez está transformando el mundo a una velocidad nunca antes vista. Por lo tanto, es fundamental no solo que nos mantengamos informados, sino informados respecto al avance de esta tecnología, sino también complementar esto con espacios de deliberación que nos permitan contemplar cuáles son las posibles aplicaciones y los desafíos que estas nuevas tecnologías nos pueden significar. Por lo tanto, me gustaría también agradecer al SILA y la convocatoria de Carlos y la participación de Luisa también, para que bueno, tengamos la posibilidad de tener este espacio de debate, de intercambios de ideas, que espero sea lo más provechoso de la jornada del día de hoy. Eh, Comencemos un poco la jornada explicando qué es el Big Data, ¿no? Eh, Y bueno, la elección de esta temática no es casual, si tenemos en cuenta que nos encontramos en pleno desarrollo de lo que se denomina economía del conocimiento, que, bueno, espera ahí va, que consiste en la generación de valor y riqueza a partir de la utilización de la información. Eh, Esto implica un cambio de paradigma total con respecto a la economía tradicional, que se encontraba más basada en recursos. Eh, Luego, bueno, esta tendencia de la economía de conocimiento surge evidente cuando contrastamos las principales empresas, por ejemplo, de la actualidad con las de los años 70. A ver si eh, podemos ver, bueno, lógicamente, ¿no?, que la mayoría de las empresas de los 70 eran manufactureras o de combustibles y otro tipo de rubros, y hoy en día son todas empresas de base tecnológica. El crecimiento de la información es exponencial y, por lo tanto, es uno de los recursos más abundantes de nuestros tiempos. Eh, en este sentido, hoy en día recordemos que cualquier interacción que uno tenga con un dispositivo inteligente recopila información, desde los celulares, los wearables como los smartwatches, los autos más modernos y muchísimas otros elementos que están con nosotros en la vida diaria. Y esto en alguna medida es lo que posibilitó el crecimiento inusitado que han tenido todas estas empresas de base tecnológica, ya que la tecnología y particularmente el Big Data posibilitó que se le dé valor y se mercantilicen estos datos. Eh,
Anteriormente esta información era desaprovechada porque, bueno, era imposible procesar esa cantidad de información y darle valor con las herramientas tradicionales. En cuanto a una definición para lo que es o lo que debe entenderse por Big Data, lamentablemente no tenemos un consenso respecto de ello, pero sin embargo podemos decir que el Big Data, que también muchas veces en español es traducido como macrodatos, es un término que se utiliza para describir conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para que puedan ser tratados adecuadamente. Estas nuevas aplicaciones permiten que contrastemos datos de distinto tipo y de distinto origen para extraer conclusiones y encontrar sobre todo patrones o tendencias que para un humano sería absolutamente imposible detectar. Muchos autores cuando tratan el tema se refieren a lo que denominan las 5B, que son las 5 características principales del Big Data. Estos conceptos serían el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad y el valor de los datos. Como hemos dicho, el volumen se refiere a la cantidad inusitada de datos que se procesan, la velocidad por su parte refiere a la tasa con la que estos datos se recolectan y asimismo también como a la velocidad con la que estos datos se recopilan y se obtiene la conclusión que hoy en día es prácticamente en tiempo real. La variedad, también como hemos mencionado, refiere a los distintos orígenes que esta información puede tener y asimismo también al tipo de información que se analiza, que puede ser de distinto tipo, como fotos, videos o texto. Y por último tenemos lo que es la veracidad de los datos. Muchas veces también se suele utilizar el término calidad para describir el grado de precisión que tiene un conjunto de datos. También es importante esto para definir si estos datos son útiles y o si de lo contrario nos pueden inducir quizás a conclusiones equivocadas. Y en este aspecto es interesante un dicho muy común que hay en lo que es tratamiento de datos que viene del inglés. Normalmente se dice garbage in, garbage out, que traducido al español sería basura que entra, basura sale. Es decir, que si introducimos información de mala calidad a un procesamiento de datos, sin dudas el resultado que obtendremos también será de mala calidad. Por lo tanto, siempre va a ser muy importante corroborar la calidad de los datos que vamos a ingresar. Y bueno, en cuanto al valor, entendemos que los datos tienen, por supuesto, un valor intrínseco, pero este tiene que ser explotado mediante el análisis y el procesamiento de los datos para obtener las conclusiones. Estas características fueron usadas también para dar otra definición que a mi criterio es una de las más interesantes y más completas, que la define como el activo de información caracterizado por un volumen, velocidad, variedad tan altos que requiere tecnología y métodos analíticos específicos para su transformación en valor. Este valor, como hemos dicho, se deriva de la explotación de los conocimientos y los patrones y tendencias que se pueden obtener de estos datos. Para dimensionar esto, pensemos el surgimiento de empresas que brindan servicios que son aparentemente gratuitos y que obtienen ganancias exclusivamente mediante la recopilación de datos que normalmente luego se utilizan para la venta de publicidad dirigida, que es aquella que se adecua a nuestros gustos, nuestras preferencias y que en ese caso normalmente tienen muchísima mayor posibilidad de generar un impacto positivo, de ser mejor recibidas por el potencial cliente. Y los ejemplos más claros de esto, lógicamente, son las redes sociales, ¿no? Esta tecnología también permite crear nuevos productos y servicios mediante la detección de necesidades no satisfechas en el mercado y también más allá de un debate ético y legal que puede significar, implicó también el surgimiento de los que se denominan data brokers, que son los recopiladores de datos que se dedican exclusivamente a la compra y venta de información. Y en el último tiempo también han surgido la contracara de estos data brokers, que son empresas que se dedican a brindar servicios destinados a proteger los datos personales, pedir
la baja o la corrección de datos en bases de datos y demás. Y bueno, para terminar un poco con lo que es la interpretación de qué es el Big Data, me parece que también es interesante derribar algún mito que suele escucharse respecto de esto, y es, entendamos que no es una tecnología de ciencia ficción todopoderosa que nos permite acceder a toda la información que se encuentra alojada en la nube, sino que simplemente son herramientas que se utilizan para procesar los datos, pero siempre primero se va a requerir la recopilación de estos datos, sea porque es información pública, información que nos aportan los clientes o en el caso nuestro los asegurados. Y en este sentido, para que quede claro, por ejemplo, una aseguradora podría tomar conocimiento de un siniestro por medio de una cámara que instale ella con el consentimiento de su asegurado, por supuesto, pero no si la cámara que está presente en un lugar, por ejemplo, fue instalada por el propio asegurado, por un tercero, y la aseguradora no tiene acceso a la misma, aun cuando estos videos en última instancia sean almacenados en la nube. Como podremos imaginarnos, esta tecnología tiene un impacto enorme en la industria aseguradora. De hecho, no sería extraño considerar que esto significó un cambio de paradigma para la industria aseguradora si pensamos que el contrato de seguros se funda en la mutualidad y en la estadística. La estadística en el sentido de que es utilizada para realizar los cálculos actuariales que establecen la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, y en base a ello se diseñan los productos y se determinan las primas. Y bueno, sin dudas, el Big Data constituye una herramienta absolutamente disruptiva en este ámbito estadístico, ya que, bueno, nunca antes se tuvo un volumen de información o capacidad de cómputo semejante como para realizar estadísticas con la precisión que se puede hacer hoy en día. Eh, y bueno, también, lógicamente, pensemos que el contrato de seguros es un contrato aleatorio, y por más que tengamos esta herramienta para intentar, digamos, reducir el margen de incertidumbre, estos son siempre hipótesis, digamos, ¿no? No podemos tener certeza, por lo cual el contrato de seguros nunca dejará de ser completamente aleatorio. Y por otro lado, bueno, es interesante también considerar que el contrato de seguros también implica el surgimiento del Big Data también implica un cambio de paradigma, por cuanto nos permitiría apartarnos en alguna medida de la teoría de los grandes números, que también históricamente fue utilizada como base de este contrato de seguros. En este sentido, en el contrato históricamente no se analizaba en pormenorizado el riesgo que cada asegurado podía tener, sino que se agrupaban los riesgos y se estimaba el riesgo promedio de, de ese tipo de seguro, y de esta manera se reunía un fondo de primas que nos permitía hacer frente a las obligaciones. Con la masa de asegurados, de esa manera se intentaba compensar las desviaciones que podía haber en la estadística y confiar que a la larga la tendencia siempre iba a converger a la media. Sin embargo, hoy en día, con el uso del Big Data y otras aplicaciones tecnológicas, se pueden diseñar productos a medida y eh, analizar el riesgo específico que tiene cada asegurado. Pensemos, por ejemplo, el cambio que significó en el ámbito de los seguros de vida, en el que históricamente los productos se diseñaban basándonos en tablas de mortalidad que incluso en muchos casos eh, eran provenientes de países distintos, que tenían expectativas de vida probablemente muy distintas a la de nuestro país. En cambio, bueno, hoy en día en estas pólizas se puede hacer uso de la tecnología para estimar el riesgo de vida de cada asegurado en particular en base a su estado de salud y sus patrones de ejercicio, de estrés y otros niveles. Sin dudas, la nueva tecnología impactó en toda la industria aseguradora, posibilitó la oferta de nuevos productos, como por ejemplo los seguros usage-based, los seguros de cyber risk, los seguros paramétricos y muchos otros. También es una herramienta que se puede utilizar para
detectar necesidades aún no explotadas en materia de seguros para brindar seguros nuevos y, como hemos mencionado también, seguros personalizados. Desde el punto de vista de la comercialización, el Big Data también se puede usar como una herramienta de marketing muy potente para detectar los comportamientos de compra de los clientes y tratar de ofrecer la publicidad que más se adapte a sus intereses o necesidades. En cuanto a la atención del cliente, también es muy interesante que se pueda utilizar para analizar los patrones de consulta que se reciben. De esta manera, ayudar a diagramar la comunicación de la forma más efectiva posible para que los asegurados se encuentren adecuadamente informados. Y entonces, de esta manera, se disminuye, por ejemplo, la cantidad de consultas que requieren ser atendidas por un humano. También de esta manera, si hay una buena información por parte de la aseguradora, se disminuyen los malos entendidos eh, a la hora del siniestro, que lógicamente generan muchas veces un daño reputacional a la empresa. Desde el punto de vista de la gestión de las pólizas y los siniestros, también es sumamente importante el impacto que esto puede tener para la detección y el combate del fraude, a través de la detección de patrones y otros elementos que pueden eh, funcionar como alertas. Em, A su vez también puede usarse para detectar falencias operativas dentro de las empresas y optimizar los procesos de gestión. Así que bueno, como podrán ver, es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades. Em, Después, bueno, en este sentido, una herramienta de este nivel de importancia y de potencia, por supuesto, puede ser usada de forma correcta o incorrecta, y en este caso, si se utiliza de forma incorrecta, sin dudas puede afectar los derechos a la intimidad, el deber de información y muchos otros derechos de los asegurados. En base a ello, los distintos gobiernos y las autoridades de control disponen normas de- de regulación de la protección de datos personales y el uso de Big Data y otras herramientas tecnológicas. Como bueno, acá están presentes abogados de distintos países, creo que no podemos abarcar la normativa de cada uno de los países, simplemente decir que en este ámbito lo más importante es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es el, el lineamiento a seguir a nivel mundial, y la mayoría de las legislaciones están adoptando los principios que ellos establecen. Así que bueno, esto no vamos a llegar a tratarlo probablemente el día de hoy, pero si les interesa el tema, sugiero que lo vayan a leer. Acá algunas placas que las voy a ir pasando así no se nos hace muy largo. Establece una serie de principios y derechos muy interesantes y novedosos. Y después tenemos otro ámbito que también es importante considerar, que puede significar un límite a estas tecnologías, que lógicamente es el de los derechos de defensa del consumidor. Tampoco vamos a entrar en demasiado detalle en esto, pero sí pensemos que, por ejemplo, el derecho de defensa del consumidor contempla el derecho a la información, a recibir un trato digno, el derecho a seguridad y muchos otros que, como decimos, puede ser un límite al uso de estas tecnologías. Y luego, como para ir cerrando esta breve exposición, entendemos que hay o sea, necesariamente la legislación y los organismos de control siempre van a estar un paso atrás del avance de la tecnología. Y en este contexto, entonces, va a tomar mayor relevancia la autorregulación que ejerzan las propias empresas. Eh, Personalmente entiendo que sería valioso que esta autorregulación sea basada siempre en principios éticos y morales de las organizaciones, ya que cada acción y en muchos casos las propias omisiones de las empresas comunican a los clientes y al público en general cuáles son los valores de la empresa. De esta manera, entonces, siempre es importante que la empresa se tome el trabajo de verificar que las acciones comuniquen siempre los valores que representen más fielmente a la organización. Y en el caso del Big Data, por ejemplo, darse un espacio para que se pueda debatir en torno a las implicaciones de la adquisición, el almacenamiento y el uso de grandes volúmenes de datos. Siempre se va a requerir
sea, buscar el balance constante entre los riesgos que se encuentran asociados a la implementación de estas nuevas tecnologías y los potenciales beneficios que se pueden obtener mediante su uso. En este sentido, hay perdón, se fue un segundito. Hay un autor, Cord Davis, que tiene un libro muy interesante sobre las éticas del Big Data, que propone un proceso continuo de 4 pasos para abordar este trabajo. Propone que primero se indague respecto a cuáles son los valores centrales de la organización, luego que se analicen cuáles son las prácticas que actualmente toma la organización con respecto al tratamiento de los datos personales, eh, luego dedicar un tiempo a expresar en qué aspectos estos valores de la organización y las acciones que se toman se encuentran alineados o desalineados, y por último, entonces tomar las medidas necesarias para alinear las acciones con los valores en aquellos casos en los cuales se encuentren desalineadas. Esta metodología, entendemos, trae aparejado una serie de beneficios. Eh, Fundamentalmente, entendemos que la comunicación eh, más efectiva de los valores genera un beneficio fortaleciendo el vínculo y la reputación de la empresa. Por supuesto, los valores, como siempre, deben ser coherentes y consistentes para que los efectos sean positivos, ¿no? De lo contrario, actitudes incoherentes o inconsistentes a lo largo del tiempo o una deficiencia en la comunicación de estos valores puede generar una reserva de parte de los clientes a la hora de adoptar nuevas tecnologías, y sin duda también puede afectar el vínculo con los colaboradores y los clientes. Eh, También, bueno, es fácil imaginarse que probablemente cualquier organización funcione de una forma más eficiente cuando los colaboradores compartan un criterio de valores similares, y se evita de esta manera que se pierda tiempo debatiendo cada vez con respecto a si se debe implementar una tecnología o no, sino que directamente, si no se alinea con los valores de la empresa, esto se descarta, o de lo contrario, se comienza a trabajar en su implementación. Eh, Como nos imaginamos, como cualquier otro derecho, el derecho a la privacidad no es absoluto, y entonces estaremos navegando siempre en un mar de zonas grises que van a requerir de análisis y de decisión. Y entonces es importante contar con una estructura ágil que permita adoptar una postura rápidamente y no paralizarse ante la espera de una autorización. En definitiva, este trabajo permite que la empresa comprenda y haga lo posible por mitigar los riesgos asociados a la implementación de la tecnología, y por lo tanto, sin duda se reduce el riesgo de sufrir consecuencias impensadas derivadas del uso de esta tecnología. Por lo tanto, como cierre, creo que es una tecnología que nos abre un potencial enorme de oportunidades, y que sin dudas tiene aparejado, como cualquier tecnología, una serie de desafíos y de riesgos. Eh, por supuesto, en este ámbito del Big Data, respecto del derecho a la intimidad y a la información personal, eh, es muy importante que hagamos lo posible por protegerlo. En definitiva, remarcamos que es importante que los estados mantengan lo más actualizadas posible sus normativas, eh, que busquen contemplar los últimos avances de la tecnología y estas problemáticas que se pueden ocasionar, y idealmente buscar regulación a nivel regional, como el caso de la Unión Europea, o de lo posible una regulación lo más uniforme a nivel mundial, ya que la tecnología no reconoce fronteras y por lo tanto eh, un régimen uniforme a nivel mundial permite dificultar por lo menos la posibilidad de que las empresas escapen a la regulación más protectora hacia lugares con menos derechos. Y por supuesto, en este sentido también siempre va a ser muy importante un rol activo de las autoridades de control. Pero bueno, el aspecto más importante que me gustaría que se lleven hoy es eh, que bueno, esta regulación siempre va a estar necesariamente detrás de la tecnología, y entonces va a cobrar cada vez más relevancia la autorregulación basada en los valores.
Así que bueno, esto es importante tenerlo presente. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, Guido, muchísimas gracias y le damos la palabra ahora entonces a Luisa Petersen. Bom, muito obrigado, Carlos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todos, colegas do Brasil que estão assistindo a presentes jornadas, o colega Márcio Malfatti, também percebi a Juliana Mara está aqui conosco, também os colegas de outros países, da Argentina, Chile e outros países que integram o SILA. Dizer que é uma satisfação para mim poder estar com vocês hoje aqui conversando sobre o tema das novas tecnologias no seguro. E um agradecimento especial ao Carlos Federic, que é o presidente da Comissão Jovem do SILA, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui expondo, e ao lado do colega Guido Carello, a quem eu cumprimento e parabenizo pela exposição, que foi muito boa. Trouxe uma abordagem ampla desse fenômeno das novas tecnologias e de que modo isso vai repercutir no contrato de seguro e na indústria como um todo. Eu gostaria apenas de pedir desculpas aqui, pedir licença, na verdade, para fazer a minha exposição em português. Eu vou buscar fazer a exposição devagar e caso eventualmente alguém não compreenda alguma questão, sem problema algum, pode perguntar, me interromper e eu esclareço e a gente continua, certo? Bom, então, o que eu gostaria de trazer para os colegas hoje o tema da exposição seria tratar do método securitário disruptivo, né? De como as novas tecnologias transformam a indústria de seguros, mas especificamente no tocante a esse método securitário disruptivo, como ele repercute na função do contrato de seguro e na estrutura desse contrato, ou seja, nos direitos e deveres das partes, né? Aqui, naturalmente, não é a ideia esgotar o tema, mas apresentar alguns aspectos mais sensíveis da matéria, os quais a gente já pode identificar nesse processo de evolução. Bom, inicialmente é importante a gente ter presente o que é, afinal, esse método, o que é este método securitário disruptivo, né? Como a gente define esse método e quais são as suas principais características. A gente já conseguiu identificar muitas dessas características na própria fala do Guido, que então foi muito pertinente no sentido de fazer justamente essa introdução para que fique mais fácil aqui a minha exposição. Mas, em sentido amplo, quando a gente fala em método securitário, em técnica securitária, a gente está tratando daquelas técnicas que são empregadas pelo segurador no exercício da sua atividade de seguros. Ou seja, são as técnicas de administração do risco que ele se utiliza no exercício da sua atividade empresarial. E, tradicionalmente, as técnicas que particularizam esse modelo securitário, esse modelo securitário, tradicionalmente, ele se apoia em duas técnicas, dois pilares, né? De um lado, na mutualidade, e de outro lado, na técnica atuarial, né? Existem outras técnicas de gestão do risco adotadas pelo segurador, como a própria técnica do co-seguro, do resseguro, a própria formação de reservas técnicas, mas o centro do sistema é, digamos assim, a mutualidade e a técnica atuarial. É isso que permite ao segurador que calcule antecipadamente os prêmios a serem pagos pelos segurados, de modo que façam frente aos riscos futuros, ou seja, aos sinistros que vão ser cobertos e que traz, então, uma segurança para a atividade que ele desenvolve. Então, a mutualidade nada mais é do que uma técnica de compartilhamento dos riscos, né? Em que há a divisão do risco entre os membros de determinado grupo. Então, no caso, o segurador forma um grupo de segurados e divide os custos dos sinistros futuros entre esses membros,
e, de outro lado, a técnica atuarial, que combina, então, o recurso à probabilidade estatística com a lei dos grandes números. Através dela, então, o segurador vai estimar os sinistros futuros desse grupo e, a partir daí, vai calcular o prêmio de forma antecipada. Então, esse é o sistema que particulariza, né, a técnica securitária, esse sistema de gerenciamento do risco pelo segurador. E ele se apoia, basicamente, na ideia de cálculo pela probabilidade estatística, né, que é um cálculo que ofere o risco médio do grupo segurado. Então, se calcula pela média o risco e assim se arbitra o prêmio. Agora, com o advento das novas tecnologias, surgem novas técnicas de administração desse risco que são colocadas à disposição do segurador. E daí que nós podemos pensar em um método securitário disruptivo. E esse novo paradigma tecnológico, então, se caracteriza pela tríade que o professor Guido Carello bem expôs, eu não vou entrar em maiores detalhes, que já está bem claro, que é o fenômeno da Big Data, o intenso fluxo de dados, da inteligência artificial e da própria internet das coisas. Então, desse método securitário disruptivo, que vai ser proporcionado pela inteligência artificial, pelas novas tecnologias, a gente percebe um método próprio, um método disruptivo de mensuração do risco. Esse é, digamos, a base desse novo sistema, um método disruptivo de mensuração do risco. E isso se dá na medida que as novas tecnologias incrementam de tal modo as técnicas de administração do risco à disposição do segurador, a ponto de transformar, de potencializar, ou pelo menos a transformação da indústria de seguros. E esse modelo disruptivo de mensuração do risco, ele ele vai se particularizar em três principais aspectos, mas ele vai romper com o paradigma tradicional da probabilidade estatística, como o próprio Guido Carello colocou, o paradigma da lei dos grandes números. E isso se dá na medida em que as novas tecnologias, de um lado, oferecem novas técnicas de coleta e processamento de informação, as quais, então, aumentam a capacidade do segurador, de outro lado, de mensurar o risco e calcular o prêmio. Então, quais são essas técnicas novas de coleta da informação? Basicamente por meio de transações comerciais, de navegadores de rede, o próprio compartilhamento de dados com outros agentes do mercado, então a interação entre seguradores, ou mesmo entre seguradores e outros agentes, como bancos, instituições financeiras. E aqui o destaque para o papel da internet das coisas, que é aquela tecnologia que vai promover a conexão digital do bem segurado ou da pessoa segurada com, no caso, o segurador, permitindo, então, que o segurador venha captar de forma constante, em tempo real, o grau de exposição do segurado ao risco, né? Como o segurado está exposto ao risco e quando que há um aumento do risco ou uma diminuição do risco, identificar em tempo real essas variações, que podem estar relacionadas, e geralmente estão, com o próprio comportamento do segurado, na gestão desse risco em concreto. E aqui eu trago para exemplificar duas situações. O primeiro é o sistema de telemetria, no caso dos seguros de automóvel, que então vai permitir, por meio de um aplicativo ou de um dispositivo mesmo, aplicativo de smartphone, né, ou um dispositivo instalado no veículo segurado, que o segurador monitore esse comportamento do segurado. E também o exemplo das tecnologias vestíveis, como pulseiras e relógios inteligentes, que vão permitem e cada vez mais estão permitindo o monitoramento das condições de saúde, dos hábitos de saúde do segurado.
que são relevantes, por exemplo, no seguro de pessoas, né? São dados relevantes para a mensuração do risco nesse tipo. E, de outro lado, então, de um lado, nós temos o incremento dessas técnicas de coleta da informação. E, de outro lado, o incremento da técnica de processamento da informação. Que, então, a seguradora ela passa a processar a informação por sistemas de inteligência artificial, que tem capacidade de organizar esses dados, interpretar esses dados coletados, e, a partir deles, fazer inferências, fazer provisões sobre o grau de risco, o grau de exposição do segurado ao risco. Então, é nesse contexto que surge, esse contexto que dá base para o surgimento de um modelo disruptivo de mensuração do risco no seguro. Um modelo que se caracteriza por 3 aspectos. Primeiro, é uma mensuração algorítmica do risco, ou seja, ela opera a partir de algoritmos pelo processamento da inteligência artificial em complementação ao método da probabilidade estatística da lei dos grandes números. Então, ela assume, digamos, uma posição de destaque. Outra característica é uma mensuração dinâmica do risco. É uma mensuração constante em tempo real, que opera durante toda a vigência do contrato de seguro. E assim, de modo contínuo, desde a formação até a execução. O que afasta, então, o seguro daquele modelo tradicional em que a mensuração do risco, a subscrição do risco, ela opera em fases estanques. Ela opera na formação do contrato, daí há o cálculo do prêmio, e depois, se há algum, por exemplo, agravamento do risco, então se reajusta o prêmio, ou revisa o contrato, ou mesmo resolve o contrato. Então, rompe com esse paradigma tradicional. E essa mensuração, ela se potencializa como algo dinâmico, algo constante. Então, o terceiro aspecto do modelo disruptivo de mensuração do risco é uma mensuração customizada do risco, em relação ao qual o colega Guido também já abordou. Ela permite permite que o seguro seja precificado de forma customizada, ou seja, à medida do risco individual de cada segurado, do risco individual em concreto, e não afastando-se, então, do modelo da probabilidade estatística que opera em abstrato, que opera em abstrato a partir do risco médio do grupo, certo? Então, essa nova realidade, ela, da operação de seguros, ela vai provocar transformações na própria formação e execução do contrato de seguro e na sua função. E são esses aspectos que eu gostaria de destacar a partir de agora. Em primeiro lugar, esse novo modelo ele potencializa a função preventiva do seguro, né? Na medida que esse novo modelo ele permite um monitoramento constante em tempo real do risco, confere ao segurador uma capacidade maior de controlar como o risco está exposto, como o segurado está exposto ao risco, e reduzir essa exposição ao risco de forma concreta, e não mais apenas com a aplicação da lei dos grandes números, no sentido de que há uma redução do risco pela diluição do risco na mutualidade. Aqui é uma redução em concreto. Então, aqui potencializa que o seguro atue como um instrumento de evitar o dano, de evitar o sinistro e mitigar as suas consequências. Contraposição ao modelo clássico, ao modelo tradicional do seguro, em que atua de forma preponderantemente repressiva. Não que não haja aqui uma função preventiva, mas ela é secundária. Então, as novas tecnologias, elas permitem esse novo espaço de desenvolvimento do seguro. Então, e aqui se colocam 2 aspectos principais. Elas permitem que o segurador oriente o segurado por meio de comandos, através da internet das coisas, por exemplo, por meio de comandos digitais, sobre qual a conduta adequada para a prevenção do sinistro.
e que o segurador, uma vez alertado a respeito daquela situação, possa tomar as medidas preventivas adequadas. Então, no caso do sistema de telemetria no seguro de automóvel, a situação em que o segurador tome conhecimento de que há o segurado que vem trafegando numa estrada, toma conhecimento de que há um acidente, há um incêndio na pista, e alerte sobre isso o segurado, e ele possa desviar a rota. Ou mesmo, há um trajeto em que há menor índice, menor risco de assalto, né? Então, antes de iniciar a viagem, há essa orientação. E também permite a própria tomada de medidas preventivas pelo segurador, que ele execute medidas preventivas por um funcionário ou por um terceiro contratado no próprio local do sinistro, certo? Então, aqui que a gente poderia identificar essa função preventiva. E, de outro lado, as novas tecnologias, elas também vão repercutir nos deveres e nos direitos que se reconhecem ao segurado e segurador. Então, na própria formação e execução do contrato. Então, de um lado, surgem novos direitos e deveres, e aqui o exemplo mais concreto é os direitos que se reconhecem, por exemplo, aos segurados na Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, que é uma tendência mundial. Então, com o incremento, o reconhecimento desses direitos básicos ao segurado, frente ao segurador, no tocante à coleta e tratamento desses dados pessoais, surgem muitos novos direitos e deveres do segurado e do segurador. E aqui eu trago, por exemplo, à luz do direito brasileiro, né, o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vai trazer como direitos básicos do titular de dados a confirmação da existência de dados, o acesso aos dados, a correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, o direito à portabilidade desses dados, a informação sobre o compartilhamento desses dados, com quem que o segurador compartilhou os dados, e também a própria informação sobre as consequências no caso de não fornecimento do consentimento para o tratamento. O que é da mais alta relevância para o contrato seguro, na medida em que o tratamento de dados é pressuposto para a própria formação e execução do contrato seguro, né? O contrato seguro, na sua história, né, a gente pode aqui pensar o segurador, desde o advento da indústria moderna do seguro, não sob essa nomenclatura, não se falava em tratamento de dados pessoais, mas o segurador sempre analisou de alguma forma aspectos subjetivos da pessoa do segurado para alocá-los em uma mutualidade para calcular o prêmio, né? Sexo, idade, comportamentos, hábitos de saúde, a pessoa fuma, pratica esportes radicais, consulta regularmente o médico. Então, são informações que tradicionalmente são utilizadas no seguro para mensuração do risco, né? Então, e agora a gente tem esse novo marco legal que estabelece limites a esse tratamento realizado pelo segurador. E, de outro lado, não menos importante, uma releitura de direitos e deveres já existentes. E aqui o exemplo paradigmático, digamos assim, é o dever de informação do segurado, um dever de declaração inicial do risco, um dever de comunicar o agravamento do risco e também de avisar o sinistro. E que no modelo tradicional estavam calcados no reconhecimento de uma assimetria informativa em desfavor do segurador. Então, o segurado é o gestor do risco em concreto, então ele tem mais condições ele tem conhecimento privilegiado e exclusivo das condições do risco, as quais não são de conhecimento, em regra, do segurador. Então, há uma inversão dessa assimetria informativa, o segurador, então, é empoderado de informação, muitas das informações que ele tem do segurado, nem o segurado sabe que o segurador porta essas informações, então altera-se essa assimetria informacional. E as consequências dessa alteração, dessa realidade fática no contrato seguro,
especialmente no dever de informação do segurador, especialmente no dever de informação do segurado, declaração inicial do risco, aviso de sinistro, agravamento do risco, porque, vejam, com essa nova realidade, o segurador muitas vezes pode tomar conhecimento de uma situação de agravamento do risco antes do segurado. O segurado não tem a técnica, a expertise de detectar essas circunstâncias que são passíveis de identificação pelo segurador. Então, aqui, uma das principais consequências que a gente consegue observar até o momento a gente tem que reconhecer uma posição mais ativa do segurador na coleta dessa informação, ou seja, no momento em que ele processa e coleta essa informação, ele tem um dever ativo, ele tem um dever de diligência, ele tem um dever de correção de boa-fé na busca e processamento dessa informação relevante de risco. Em contraposição, uma certa mitigação do dever de informação do segurado. Um dever de informação, na verdade, daí a gente aqui poderia não falar num dever, mas a declaração inicial do risco, ela assume um novo papel no contrato seguro. Ela passa por uma releitura. Ela perde um lugar de destaque para a mensuração do risco e subscrição do prêmio, assim como um destaque, e ela passa a servir como um instrumento em favor do segurador, então, como uma forma do segurador, ela passa a servir como uma forma do segurado, como instrumento à disposição do segurado, de controle da qualidade dos dados tratados pelo segurador, ou seja, da qualidade desses dados, da veracidade desses dados. Ela ainda vai ter um papel, né? E esse papel ele deve passar por uma releitura. Então, é mais ou menos nessa linha que nós compreendemos esse assunto, mas temos que ter presente que esse fenômeno das novas tecnologias ele é gradual. Então, ele não pode ser generalizado, né? Ele deve ser interpretado conforme a realidade de cada contrato. Então, tem que ser verificado naquele contrato de seguro se há, de fato, o emprego desse novo modelo disruptivo, se há essa inversão de assimetria informacional a justificar essa releitura de institutos, de deveres e de obrigações. Não pode ser generalizado, né? A gente tem que ter um fundamento no caso concreto. Bom, e o último ponto que eu gostaria de destacar é que então, todo esse fenômeno, esse aumento da capacidade do segurador de processamento de dados, somado a um possível modelo preventivo da garantia, a mensuração por algoritmos, a tomada de decisão automatizada pelo segurador em relação à subscrição do risco, ao cálculo do prêmio, essa realidade ela acentua a posição de vulnerabilidade do segurado frente ao segurador, acentua os riscos de interferências ilegítimas na privacidade do segurado, no seu espaço de liberdade, de práticas discriminatórias. E daí que se justifica, então, o reconhecimento ao segurador de um dever de gestão ética do risco. Então, se o segurador assume uma posição ativa na gestão desse risco, ele deve fazer isso de forma ética, respeitando o livre desenvolvimento da personalidade do segurado. Porque aqui diversas questões se colocam. Em primeiro lugar, os limites na interferência da privacidade do segurado, né? que são limites que a gente pode extrair dos próprios, inicialmente, né, claro, da legislação protetiva do consumidor, mas com destaque aos próprios regramentos, às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os princípios que racionalizam, digamos assim, esse processamento de dados e coleta pelo segurador. Mas também uma própria interferência ilegítima na liberdade do segurado para agir, na liberdade que o segurado tem para tomar a decisão se vai se submeter ao risco ou não,
a uma maior grau de exposição ao risco ou não. Então, ou seja, aqui a questão, até onde o segurador pode exigir do segurado as medidas de prevenção do sinistro, a ponto de não interferir na sua liberdade. E por trás dessa questão está um conflito bastante antigo que existe desde sempre no contrato de seguro, que é entre o princípio da audácia, que é o princípio segundo o qual o seguro teria uma função estimulante. Então, ele é contratado para que o segurado justamente fique mais livre para agir, para tomar decisões mais arriscadas. E, de outro lado, o princípio que vem a ser denominado de absenteísmo, que exigiria do segurado um dever de se abster em relação a condutas que possam aumentar os riscos ao longo da contratação. E que está imbricado em toda a disciplina do contrato seguro. Aqui eu trago só o exemplo que por muito tempo não se admitiu o seguro para a garantia da culpa do segurado, né? Seguro de responsabilidade civil é um seguro que surge no século XIX. Então, essa questão, essa ponderação desses dois princípios, ela se coloca muitas vezes como uma opção legislativa. E é da maior relevância no âmbito dessas novas tecnologias, na aplicação, interpretação das normas do agravamento do risco, por exemplo. Ou na interpretação das cláusulas de exclusão de riscos, né? E que essa nova tecnologia vai, então, desafiar o jurista nessa concretização. E finalizando aqui 1 minuto, que eu já vi que o meu tempo se esgotou, não podia deixar de trazer esse aspecto, o dever do segurador, né, de não discriminar o segurado. E aqui o problema da discriminação ela se coloca no seguro, na subscrição do risco, na mensuração do risco. Já falamos que é uma prática tradicional a considerar esses fatores subjetivos do segurado, né, para o cálculo do risco, e ela se coloca em 2 principais momentos. Na fase, no arbitramento do prêmio, na fixação do valor do prêmio. Então, até que ponto o segurador, quais são os dados que o segurador pode considerar para calcular o prêmio? Sexo, idade, profissão, estado de saúde, né, qual é o limite, dados sensíveis, dados genéticos. E, de outro lado, a discriminação na recusa da proposta. Então, o segurador que eventualmente venha a recusar uma proposta em razão de um fator de risco que identifique naquele segurado. Então, enfim, basicamente, eu acho que com isso eu fecho aqui a minha exposição, dei uma acelerada no final para conseguir falar no tempo regulamentar, mas me coloco, então, aos colegas à disposição, os colegas, para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto, que é muito instigante, dentro do tempo que dispomos nesse painel. Muito obrigada. Bueno, Luisa, muchísimas gracias a vos. Te digo que se te entendió perfecto igualmente, ¿eh? Se te entendió muy bien, así que quédate tranquila, fuiste muy clara. Que bom, bueno, que bom. Ahora entonces abrimos el panel a debates, preguntas, opiniones. Alguien que le quiera hacer alguna consulta a los expositores, quiera dar su opinión sobre la temática. Bueno, Marcelo Candia Brizuela, tenés la palabra. Veo que levantaste la mano. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas Un tardes. gusto saludarlos. Les Igualmente. pido disculpas, no tengo cámara, así que la disculpa del caso. No hay problema. Le quiero hacer una consulta a la colega Luisa. Me presento, soy de SILA, capítulo Asunción, Paraguay. ¿Sí? Luisa, você tem conhecimento de alguma ferramenta atual no mercado brasileiro que já estão usando para poder fazer essa análise de risco mais proativo, utilizando inteligência artificial, ou ainda é projeto? Bom, Porque prazer, a pergunta, tá? As ferramentas que a gente tem aqui no Paraguai até agora são estancos, assim como você falou, né? A gente faz a inspeção do risco, sei lá, uma fábrica, uma planta industrial, né? Aí a gente faz a avaliação, passa numa matriz de risco objetiva, a gente dá uma calificação
mas não tem seria esse análise diário, né, proativo que você comentou através da inteligência artificial. Prazer, Marcelo, muito obrigado pela pergunta, é bastante pertinente. Aqui, inicialmente, é importante a gente ter presente, né, que aqui a gente trabalha com modelos dentro do que a gente observa de tendências no mercado, do que pode ser implementado, que venha a ser, né, utilizado pelos seguradores, mas ainda no sentido de uma certa projeção do futuro. Então, de fato, muitas práticas ainda a gente ouve muito em conversas, em própria leitura de artigos, livros específicos das novas tecnologias, no sentido de projetar no contrato seguro e dentro daquilo que o mercado vai apresentando, né? Então, no sentido sempre de uma prospecção, certo? Mas dentro do que o mercado de seguros no Brasil a gente já pode perceber, a prática da tecnologia vestível, como pulseiras e relógios inteligentes, ela é bastante já usual, especialmente a gente tem, no caso da pessoa que tem, por exemplo, uma doença como diabetes, né, que pode monitorar o grau de glicose pelo dispositivo, pelo relógio, e a partir daí, então, a própria tecnologia ela emite alertas de gestão desse risco. Então, olha, está alto, é bom fazer um esporte, é bom consultar o médico, seria importante tomar uma medicação. Então, isso nós já percebemos com maior enfoque nos seguros, naturalmente, de pessoas, no caso, especialmente seguros de saúde, em que há esse interesse maior por esses dados. E também, outro exemplo que eu lembrei é o próprio seguro que se contrata e se paga esse seguro sob demanda, o chamado seguro Pay As You Go, que não deixa de ser um exemplo do seguro customizado, em que isso, inclusive, já foi objeto de regulação por parte da SUSEP, do órgão regulador supervisor do mercado. Há uma circular que trata justamente desse seguro intermitente, que é um seguro que pode ser contratado por períodos, um mês, uma semana, para o segurado realizar uma viagem, por exemplo, no caso, quer contratar um seguro para viajar com o veículo por um ano, ou pode, digamos assim, a garantia ela pode ser interrompida. Então, inicia por um período, depois interrompe, depois volta, e assim sucessivamente. Então, digamos assim, acho que esses são os exemplos que eu me recordo agora que estão mais presentes na nossa experiência aqui no Brasil. Bueno, Muito Luisa, obrigado, gracias. Luisa. Muchas gracias. Les pido disculpas hace rato cuando me presenté, dije que era de Sila, con el Perón, Aida, capítulo Asunción, Paraguay. Con la salvedad del caso, porque la presidenta del capítulo me va a llamar la atención después. Está Disculpen. bien, Marcelo. Buenas No tardes, se entendió, gracias. Marcelo, no hay problema, no hay problema. Gracias, Bueno, Marcelo. ¿alguien más que quiera alguna opinión? Hacer una consulta a los expositores. Carlos, ¿me permite? Sí, por favor. La pregunta para los dos. ¿No parece a ustedes que los problemas que vamos a enfrentar mucho y las legislaciones están intentando tratar de eso, está
más para cómo obtener los datos do que cómo tratar los datos después de obtenidos. Claro, yo sé también que tratar los datos después de obtenidos es un problema por sigilo, por un montón de cosas, pero la pregunta no es esta, la pregunta es cómo obtener los datos, cómo tener las informaciones de los asegurados, por su reloj, por su forma de interagir en Internet, por todo eso. O sea, ¿hasta dónde tendremos un respeto a individualidad, un respeto a todos los temas que envuelven informaciones personales de cada asegurado? Muchas gracias y parabéns a los dos tratar un tema tan sencillo de una forma tan perfecta. Si te parece, Luisa, tomo la palabra un segundito. Claro. Sí, Marcio, en principio la regulación, sobre todo lo que más me enfoqué yo a la hora de preparar la charla era un poco el reglamento europeo y trata los dos aspectos, ¿no? Tanto la recolección, la capacidad de compartir esos datos con otras empresas o incluso de trasladar esos datos de un país a otro para el tratamiento, eh, como también después la etapa posterior del tratamiento en sí mismo. Es un debate complejo, ¿no? Lógicamente. Acá siempre va a estar, por supuesto, en juego el derecho a la intimidad y eh, fundamentalmente el principio, este reglamento europeo determina una serie de requisitos que se tienen que dar para que se puedan tratar los datos alternativamente, ¿no? El principal de ellos es el consentimiento de la persona, del particular. Eh, Hay muchos otros también, pero bueno, ese es esencial. Y eso siempre va a ser central, digamos, sobre todo en el desarrollo de productos de seguro, contar con el consentimiento del asegurado. Si en todo caso él desea contratar un seguro, por ejemplo, de vida, como decía Luisa, que haga uso de un smartwatch, me parece que es perfectamente válido en la medida en que él lo desee y en todo caso se puede seguir ofreciendo un producto tradicional si él opta por no hacer uso de eso. Pero bueno, siempre va a tener un poco asociado ese riesgo y una cuestión ética. Y insisto en el aspecto este de, de la comunicación por parte de las empresas de cuáles son sus políticas con el tratamiento de los datos y, y sus valores respecto a estas cuestiones, ¿no? Y eso es una forma también de diferenciarse. Entiendo que cada vez más los consumidores están informados y eh, van a optar siempre por tratar de hacer sus negocios con una empresa más seria, ¿no? Pensemos en otro ámbito que la mayoría de nosotros comparte muchísima información, por ejemplo, con Google y no con una empresa que no nos genere tanta confianza. Optaríamos por no hacer negocio con ella. Así que esa sería un poco mi conclusión respecto a ese tema. Bom, eu não sei se eu consegui entender bem a pergunta do Márcio, porque eu estava um pouco no fundo, mas te agradeço, Márcio, se puder. Eu refaço a pergunta para você em português, até porque esse meu espanhol é impossível de entender. Só os amigos de Sila com muita generosidade para entender esse meu espanhol. O que eu estava Obrigada, dizendo é o Márcio. seguinte, trabalhar com dados é, o, é, o, é a essência das seguradoras. Os dados todos estão aí. O Guido falou da lei de proteção europeia, do Brasil, você sabe, tanto quanto eu, fez uma cópia praticamente e usa essa proteção de dados. Mas nós sabemos que uma coisa é a lei e uma coisa é a prática. Então, eu estou te dizendo o seguinte, hoje você vive o mundo da informação, diz que dado é ouro, que é o novo petróleo, que tudo agora é importante, é uma maravilha. O que eu estou questionando é o segurador, como é que ele tem acesso a esses dados? O pedir esse acesso, o zelar. Eu nem trouxe muito a questão do zelar pelo dado já fornecido, esse é um outro tema. Eu estou dizendo o seguinte,
eu consigo obter a informação do relógio, mas eu pedi a informação do relógio, ele me deu a informação, porque quando eu peço a informação do relógio dele, ele consente com a informação do relógio dele, não há problema nenhum. O meu ponto é como é que eu busco as informações deste segurado, como é que eu tenho informações de N segurados para eu poder tratar essas informações. O que eu costumo brincar com alguns colegas é que a inteligência artificial e o Big Data não podem ser transformados em Lombrosos da era moderna. Lombroso foi aquele professor italiano que descreveu quem era criminoso na Itália há séculos e séculos. Ele foi na própria prisão, descreveu o perfil daqueles que estavam ali e disse, ó, ladrão é esse cara aqui. Então, se a gente não cuidar bem desses temas, tanto para obter como para tratar, nós vamos criar lombrosos virtuais. Então, a minha pergunta é, como tratar isto? Sim, perfeito. Perfeito, Márcio, muito obrigado. É que o microfone, não sei por que aqui está um pouquinho mais baixo, mas te agradeço muito, realmente, esse é o desafio, né? E assim, em primeiro lugar, o principal, as três principais formas que eu vejo, assim, o segurador obter dados, segundo autorizado pela LGPD, né, pela Lei de Proteção de Dados. A principal via é o consentimento, como o próprio Guido colocou, né, que legitima o consentimento legitima o tratamento. E aqui nós temos um detalhe, que o segurado pode revogar o consentimento a qualquer momento, né? Então, é um direito básico. E os efeitos disso, né, no contrato podem levar até a impossibilidade de execução do contrato pelo segurador. Um segurado que venha de má fé, não sei, revogar um consentimento no sinistro, o segurador precisa tratar dados para regular, entende? Então, e aqui a gente entra nas questões de exercício disfuncional de direitos, abusos, práticas, né, abuso do direito, certo? Por parte do próprio segurado, eventualmente de má fé. Mas, então, em primeiro lugar, mas assim, como uma forma de tutelar a posição do segurado, é justamente incrementar esse consentimento, que tem que ser um consentimento específico, né, para dados sensíveis. O específico no sentido qual é a finalidade desse tratamento. O segurador ele vai obter o consentimento para subscrição do risco, para fins de subscrição e execução desse contrato A. Então, não pode desviar esta finalidade e usar para uma finalidade B. Ou compartilhar esse dado com outro agente do mercado, de modo que não esteja vinculado a essa finalidade. Então, aqui é o primeiro aspecto do consentimento. O segundo aspecto, no próprio dado sensível, ele tem que ser um consentimento em destaque, né? Então, o que traz mais reforça a ideia de que haja respeite realmente a vontade do segurado naquele ato, de que ele tenha consciência da consentimento informado, né, que se fala. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas, mesmo que não haja consentimento do segurado, o tratamento de dados, no seguro, ele é essencial para regular a formação e execução do contrato. Então, nós temos, na maioria das legislações, seguindo o modelo europeu, o regulamento europeu, nós temos a permissão, no caso do Brasil, nós temos a permissão para o tratamento de dados quando, sem que haja o consentimento, quando esse tratamento seja necessário para a formação e execução. Então, aqui nós temos, digamos assim, uma importante hipótese que legitima essa atuação do segurador. Claro, respeitados os direitos básicos do segurado, respeitado os direitos, os princípios da LGPD. E aqui uma preocupação que eu acho que constou na fala do Márcio em relação a
intenso fluxo de dados. Então, ou seja, o segurador tem acesso a muitos dados, inclusive até contraditórios entre si. E como que, justamente, então, o controle da qualidade e veracidade desses dados. E daí que entra todos aqueles direitos que se reconhecem ao titular dos dados, no caso segurado, a conhecimento dos dados, ao acesso à correção de dados. Então, o seguro clausulado e no momento da proposta tem que havendo um tratamento, digamos, especialmente no caso em que não há a autorização expressa ou mesmo que haja, se repassar essa informação ao segurado sobre esses próprios direitos que ele tem em relação a essa, porque essas informações elas vão determinar a subscrição do risco, né? Vão determinar o ajuste do prêmio. Podem implicar uma vantagem ou uma desvantagem para uma das partes se não estiverem corretos. Então, aqui a ideia aqui mais ou menos nesse sentido que eu quis trazer a releitura da declaração inicial do risco, porque não é o fato de que o segurador tem acesso a milhões de dados do segurado que vai, por si só, satisfazer, eu quero dizer, trazer aquele equilíbrio econômico que se espera do contrato, porque no sentido de correspondência entre risco coberto e prêmio pago. Porque não necessariamente esses dados vão ser corretos, em princípio sim, mas não se tem o controle disso. E a forma desse controle é justamente através da declaração do risco. Na declaração do risco, o segurado informa, né? E a partir do que ele informou, bom, aquilo que tem que valer, né? O segurador não pode considerar uma informação contrária àquilo, enfim. Então, é nesse sentido que eu vejo a forma de controle desses dados ao longo do contrato. Então, e também o outro aspecto que traz alguma dificuldade é o próprio compartilhamento de dados entre agentes do mercado, porque o caso das pulseiras inteligentes, muitas vezes a pessoa que compra a pulseira não tem conhecimento de que esse dado está sendo compartilhado com um plano de saúde, um seguro de saúde, uma seguradora, e eventualmente pode haver uma negativa de plano em admitir aquele segurado, né? A recusa da proposta, certo? Então, essa é uma zona também bastante problemática, com potencial discriminatório, né? Bueno, gracias, Luisa. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario para formular? ¿No? Bueno, damos por finalizada entonces la jornada. Muchísimas gracias a los expositores, por supuesto, estuvieron excelentes, además de haber sido muy claros en esta temática. Y bueno, por supuesto que muchísimas gracias a toda la audiencia. Esperamos vernos en un próximo encuentro de Sila Joven. Buen fin de semana para todos. Un prazer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias.